Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim falar sobre Jó, homem reto, sábio, um homem maravilhoso sobre os olhos de Deus. Aquele homem que, se você for parar para pensar, a gente pode tentar ser como ele, mas a gente não consegue. E eu acho muito bonita a passagem sobre Jó, porque Jó perdeu tudo, mas o essencial ele não perdeu, que foi a fé em Deus, a vontade de continuar servindo na casa do Pai, aqueles, aqueles momentos que a gente passa, que a gente pensa, nossa, será que eu continuo no caminho ou não? Pensem que Jó nunca pensou isso. Jó nunca. Você não lê na passagem sobre Jó que ele falando assim, ele tentando, ele estando em cima do muro, né? Pensa você perder seus bens, você perder sua família, você perder seus filhos. E aí a gente às vezes perde o emprego e a gente fica, ah, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Ah, eu vou sair da igreja. Não pode falar que não, porque muitos de nós fazemos isso, né? Então Jó, em momento nenhum, perdeu a fé dele. O principal dele era Deus. A prioridade dele sempre foi Deus. E o mais bonito de Jó é exatamente isso. A fé dele. Olha que coisa mais maravilhosa, a fé de Jó. Imagina você perder tudo que você tem. Você perder também e perdendo a sua saúde, né? Porque as feridas que estavam no corpo de Jó. E pessoas falando para você, amaldiçoa seu Deus. Deixe esse Deus para lá, porque você está servindo a Ele, mas olha o que aconteceu, você perdeu tudo que você tinha, olha como que você está. Já pegava pedaços de telhas para poder coçar a pele, porque a pele dele estava ferida, coçava muito, né? Mas ele era tão sábio, ele era tão reto e temente a Deus que ele nunca fez isso. Então, eu vou falar aqui da passagem, né, que eu acho bonita, essa passagem, essa parte da passagem. Sua esposa lhe disse: Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu: Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E é bonito porque é o que eu falei. Às vezes, poucas coisas acontecem na vida da gente e a gente fica tentando sair da igreja, a gente reclama, pergunta para Deus por que Deus está fazendo aquilo com a gente. E a esposa de Deus foi uma pessoa que falou com ele que era para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, não é? Tipo assim, você vai amaldiçoar o seu Deus e acaba com tudo, né? Porque quando você perde a fé, você perde tudo. A única coisa que nós temos é a fé da gente. Repara, se você tiver em um momento, você tem fé, você pensa, não, mas isso vai passar. Eu tenho certeza, eu tenho fé que vai passar. Essa situação que eu estou passando não é o meu momento final, não é a minha etapa final. Eu tenho muito caminho pela frente. Mas quando você perde a sua fé, significa que realmente já não falta mais nada, já não tem mais nada para você, já não tem escapatória nenhuma. Aí você vai deixando de se desanimar, você vai deixando de levar e você acaba se entregando àquilo. Então aqui quando a esposa de Jó fala com ele para amaldiçoar a Deus, Jó sabe como muitas das vezes nós precisamos ser. Fala com ela, por que você acha que nós temos que aceitar só as coisas boas? E é uma reflexão pra gente. Por que a gente acha que só as coisas boas é que a gente tem que aceitar de Deus e as coisas ruins não? Muitas das vezes um familiar da gente morre e a gente se questiona. Óbvio, é um sofrimento, é uma dor sem fim. Eu mesmo perdi meu irmão tem 4 anos e nunca perguntei para Deus o porquê meu irmão faleceu. Deus sabia o porquê. Deus sabe a vontade e o querer dele. Eu sinto saudade, eu sinto falta, mas jamais eu questionei a Deus por quê. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o porquê, Deus sabe o motivo. Então, é pra gente. O que acontece na vida da gente, Deus sabe o porquê, Deus sabe o motivo. Não cabe a nós questionar. Se você adora, adora de coração, mas não questiona, não fica por que aquilo aconteceu, por que aquilo foi tirado, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. É o que eu venho falando direto. Muitas das vezes aquilo é uma coisa que você precisa passar. E outra, a certeza que nós temos dessa vida aqui é que todos nós vamos falecer um dia. A certeza que nós temos é que todos nós vamos embora um dia. Então, cabe a nós por isso mesmo, a viver de acordo com a vontade de Deus, porque eu quero sim deixar minha carne aqui, mas a minha alma eu quero viver em Cristo. Eu quero que a minha alma suba, que a minha alma fique com Jesus.
Eu quero andar naquelas pedras que descreve na Bíblia. Eu quero estar ao lado do Senhor quando Ele voltar. Eu quero que o noivo venha me buscar. Então, eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus. E eu não tenho que questionar o que acontece na vida. Eu não tenho que chegar para Deus e falar com Ele, mas por que aquele emprego eu gostava? Nossa, mas eu gostava tanto daquele emprego. Nossa, mas eu gostava tanto daquela cidade, por que eu tive que sair de lá? Nossa, mas para com isso. Se Deus te mandou ir em frente, vai em frente. Para de olhar para trás. Olha a mulher de Ló. Ela olhou para trás e ela ficou ali estancada, virou pedra. E Jesus falou, não olhe para trás. Por que você ainda está olhando para trás? Por que você faz questão de fazer de coisas que Jesus já te tirou e você fica questionando? Para de questionar, começa a agradecer, começa a falar com Deus, tira mais, faz mais. O que não é do Senhor, que o Senhor tira tudo. Me quebra, me faz um barro novo, um vaso novo. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Me usa, me transforma, me quebra. Seja da sua vontade, não da minha. Que a prioridade seja feita a vontade do Senhor. Por que você acontece certas coisas e você fica? Mas eu não vou fazer isso porque não era isso que eu queria. Não, mas não era mesmo. Se Deus fizesse o que a gente tem vontade, imagina. Nós somos humanos, falhos, cheios de defeito. Nós estaríamos lá atrás ainda. Nós nem buscaríamos a vontade do Senhor. Pensa, se a nossa vontade fosse sempre contemplada, se o que a gente quisesse sempre acontecesse, você acha que você buscaria a Deus? Claro que não. Muitas das vezes o ser humano tem mania de buscar a Deus na hora da dor, porque na hora da felicidade, muitas das vezes a gente nem lembra de Deus. Muitas das vezes quando você consegue alguma coisa, você lembra, você pensa, nossa, mas foi Deus que me deu, foi Deus que te deu. Mas você faz o quê? No primeiro momento você agradece, mas depois você esquece. E com aquilo, a partir do momento que você começa a acostumar com aquilo, você já começa a reclamar. Nossa, mas eu queria uma coisa melhor. Então é por isso que Deus não dá o que você quer. Deus dá o que a gente precisa exatamente no tempo certo, no tempo dele. Porque o meu querer não é o perfeito, não é o único. Eu muitas das vezes vou querer várias coisas. Só que não é porque eu vou querer várias coisas que aquilo vai acontecer. E quando eu oro, eu peço para Deus que seja feita a sua vontade e o seu querer na minha vida. Eu quero sim várias coisas, eu peço sim muitas coisas, mas que a prioridade seja feita a sua vontade. Me usa, que eu seja realmente um instrumento da sua fé. Começa a orar de acordo com a vontade de Deus. Começa a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Deus jamais vai magoar você porque você é filho dele. Deus jamais vai decepcionar você porque ele não decepciona os seus filhos. Você às vezes olha e você pensa, ah, mas eu queria uma coisa diferente. Só que com o passar do tempo você vai entender o porquê Deus te deu aquilo. Ou então você vai começar a perceber, realmente, era o que eu precisava. Você não sabia, mas Deus sabia que era aquilo que você precisava. Então, ei, para com isso. Para com a mania de querer questionar Deus. Vamos agradecer. Vai, a partir de hoje, começa a agradecer a Deus. Fala assim para Deus, obrigado. Obrigado até pelo que não deu certo na minha vida, porque o seu querer é o que importa. O meu não. Porque se a gente olhar pela nossa vontade, a gente não faz nada. E é exatamente o que Jó fez. E fala depois que Deus restituiu tudo a Jó novamente. Tudo. Olha que bênção. Jó não reclamou, Jó não blasfemou. E mesmo assim, Deus voltou com tudo o que era de Jó. Exatamente por isso, por ele não ter reclamado, ele não ter blasfemado em hora nenhuma, em momento nenhum. Então, para de reclamar, Deus sabe o que é melhor para você. Hoje você pensa que não, mas amanhã, quando você começar a perceber, você vai falar, realmente, Deus sabia, eu estava errada. Então, busca mais a face do Senhor e deixa nas mãos dele, porque a mão dele é o melhor lugar que a gente pode estar. A vida da gente tem que estar o tempo inteiro no altar. Entrega a sua vida no altar. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer o melhor pra gente. Seja como Jó, faça como Jó. Muitas das vezes, claro, a gente não consegue. Não é sempre que a gente vai conseguir ser como Jó. Óbvio que a gente é pecador, a gente vai reclamar de alguma coisa. Estou querendo dizer para a gente não ficar sempre naquela murmuração, para a gente não ficar sempre naquela situação de, ai, mas era melhor. Para de ser como o povo de Israel, que no deserto estava lá e reclamando e lembrando do tempo que estava lá. E falava que, nossa, pelo menos lá eles comiam lavagem. Pensa, como assim? Você está comendo manjar e você está lembrando de lavagem? Para. O que Deus quer para você, o que Deus quer te oferecer é o melhor dessa terra. Então,
profetizam, deem mais glória a Deus. E primeiramente, que tenham mais a presença de Deus na vida de vocês. Assim, fiquem com Deus, em nome de Jesus.